Nos próximos capítulos de Vale Tudo, André toma uma decisão difícil e comunica à família que não comparecerá ao casamento de sua irmã, a menos que Aldeide também seja convidada. A declaração pega todos de surpresa, provocando tensão entre os familiares. André está irredutível. Para ele, participar de um momento tão importante sem a presença de Aldeide, sua companheira, seria o mesmo que negar a importância do relacionamento dos dois. A família, por sua vez, parece dividida. Alguns compreendem sua posição, enquanto outros julgam seu posicionamento como uma chantagem emocional. Enquanto isso, em outro cenário, Marco Aurélio tem uma conversa séria com Mário Sérgio. Ele compartilha uma informação importante. Odete foi oficialmente derrotada durante a última reunião, uma assembleia decisiva que tratava dos rumos da empresa. A notícia vem como um alívio para Mário Sérgio, que não esconde sua satisfação. Ele sempre viu Odete como uma rival astuta e manipuladora, e assistir à sua derrota representa para ele mais do que uma simples vitória política. É quase pessoal. Mário Sérgio comemora a notícia com entusiasmo, principalmente ao presenciar a tensão crescente entre Odete e Marco Aurélio. Para ele, esse embate entre dois titãs é quase um espetáculo, e ele se diverte ao ver o desgaste emocional que a situação causa nos dois lados. A disputa pelo controle da empresa parece estar longe do fim, mas a queda de Odete na reunião indica que as forças estão mudando. Nos bastidores dessa intrincada rede de interesses, Freitas, um funcionário que sempre se manteve discreto, começa a se destacar. Ele registra uma série de documentos importantes e os organiza sobre a mesa de Marco Aurélio, cumprindo seu papel com precisão. No entanto, Mário Sérgio, sempre atento às oportunidades, percebe em Freitas uma possível peça estratégica para seu próprio jogo de poder. Com um tom de cumplicidade, Mário Sérgio se aproxima de Freitas e começa a instigá-lo sutilmente. Semeia dúvidas, sugere recompensas e planta a ideia de que talvez denunciar Marco Aurélio possa ser vantajoso. Freitas hesita, mas a possibilidade de uma delação premiada começa a ganhar força em sua mente. Ele sabe demais. Viu documentos confidenciais, ouviu conversas comprometedoras e presenciou decisões questionáveis. A proposta de Mário Sérgio, embora arriscada, é tentadora. Decidido, Freitas toma coragem e vai ao encontro de Odete. A conversa entre os dois é tensa e cheia de insinuações. Freitas propõe uma delação premiada, oferecendo informações valiosas em troca de proteção e vantagens legais. Odete, que ainda lambe as feridas de sua recente derrota, vê nessa oferta uma chance de retomar o controle. O jogo vira mais uma vez e novas alianças começam a se formar nos bastidores. Enquanto isso, Marco Aurélio é pego de surpresa ao receber uma ligação de Odete. De forma inesperada, ela avisa que irá visitá-lo pessoalmente para entregar os presentes de casamento. A justificativa parece inocente, mas o tom da conversa deixa Marco Aurélio intrigado. Ele conhece bem Odete e sabe que ela nunca faz nada por acaso. A visita soa como uma armadilha, ou ao menos como uma tentativa de aproximação estratégica. Pouco depois, Odete é vista em um encontro suspeito com dois homens desconhecidos. O local é discreto, quase escondido, e a conversa entre eles é tensa. Não se sabe ao certo o conteúdo da reunião, mas o clima é de conspiração. Fica claro que Odete está se movimentando nos bastidores, preparando algo grande, talvez uma vingança, talvez uma nova cartada para recuperar o poder. Com essas movimentações, o tabuleiro de relações entre os personagens se torna cada vez mais complexo. Alianças são formadas e desfeitas, segredos ameaçam vir à tona, e todos parecem jogar um perigoso jogo de interesses. No centro de tudo, a tensão entre Marco Aurélio e Odete segue crescendo, enquanto figuras como Mário Sérgio e Freitas buscam tirar proveito da situação. E do lado de fora, André enfrenta seu próprio dilema familiar, onde o amor e o orgulho se entrelaçam, refletindo os mesmos conflitos de lealdade que permeiam os corredores do poder. Uma teoria surpreendente vem agitando os bastidores do remake de Vale Tudo. A possibilidade de que Odete Reutemann forge a própria morte, colocando ninguém menos que Marco Aurélio em seu lugar. Se isso se confirmar, a nova versão do clássico pode virar completamente de cabeça para baixo a expectativa do público em relação ao famoso assassinato da vilã, um dos momentos mais icônicos da teledramaturgia brasileira. A autora Manuela Dias já declarou publicamente que Odete vai morrer, ou ao menos será dada como morta. No entanto, ela também deixou claro que, independentemente de escolher matar ou poupar a personagem, sabe que enfrentará críticas de todos os lados. E é justamente nesse terreno incerto
que surge a teoria mais comentada pelos fãs. Odete fingiria sua própria morte e só reapareceria no último capítulo, rindo e debochando do país inteiro por ter sido enganado por ela. O rumor que mais ganha força entre o público aponta para uma reviravolta inédita na história. A trama caminharia no ritmo do clássico Quem Matou Odete Roitman, mas, no fim, revelaria que a vilã está viva, tendo manipulado todos desde o início. O que era para ser uma investigação cheia de suspense se transformaria em uma denúncia do próprio poder de Odete. Ela teria enganado a polícia, a imprensa e o Brasil inteiro. Há quem acredite, inclusive, que Odete trocará de lugar com Marco Aurélio. Na versão original da novela, o ex-genro da vilã escapa do país em um jatinho, rindo da justiça brasileira. No remake, a situação pode se inverter. Odete armaria tudo para que Marco Aurélio fosse dado como morto, servindo como bode expiatório em sua farsa macabra, permitindo que ela desapareça sem deixar rastros. A teoria ganha ainda mais força quando lembramos que Odete já demonstrou ser capaz de qualquer coisa. Em um dos momentos mais polêmicos da nova versão, ela chegou a forjar a morte do próprio filho, Leonardo, para manipular os acontecimentos a seu favor. Ou seja, fingir a própria morte não estaria fora do seu alcance. Enquanto isso, os bastidores da novela são cercados por um clima de absoluto sigilo. A produção tem gravado diferentes desfechos para o crime, e todo o conteúdo está sendo mantido sob rigoroso controle, inclusive no sítio onde Leonardo vive com Ana Clara, longe dos olhos da imprensa. Em entrevista ao jornal Extra, Manuela Dias reafirmou seu compromisso com o suspense. Quero frustrar as expectativas fáceis, mas recompensar quem acompanhou a novela até o fim, disse a autora. Segundo ela, o final será um verdadeiro jogo de espelhos, com pistas falsas, armadilhas narrativas e reviravoltas inesperadas, capazes de confundir até os espectadores mais atentos. Seja qual for o desfecho, uma coisa é certa: o Brasil vai parar para ver o que realmente aconteceu com Odete Roitman, e quem de fato estava rindo por último. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Mário Sérgio, com seu habitual sorriso calculista, manipulava Odete como se fosse uma peça em seu próprio tabuleiro. Ele explorava cada fraqueza da poderosa empresária, sabendo exatamente como direcionar suas ações para que seus interesses fossem atendidos. Odete, por sua vez, permanecia cega pela confiança que depositava nele, sem perceber que estava sendo guiada para um terreno perigoso, onde sua própria reputação e império poderiam ser abalados. Enquanto isso, Afonso vivia um momento de profunda responsabilidade e apreensão. Antes de viajar, ele pediu a Heleninha que prometesse cuidar de seus filhos caso algo acontecesse com ele. A jovem, tocada pela confiança depositada, assentiu com firmeza, sentindo o peso e a importância de sua promessa. Era um voto silencioso de proteção que a marcaria para sempre. Em outro ponto da cidade, Esteban se deparou com uma cena inesperada. Celina e Olavo juntos, conversando com intimidade que despertou ciúmes e confusão em seu coração. Olavo, por sua vez, procurava aconselhar Maria de Fátima, incentivando-a a esquecer César, acreditando que o melhor caminho para ela era seguir em frente, embora soubesse que o coração da jovem ainda estava dividido. Enquanto isso, Luciano, determinado e emocionado, resolveu finalmente declarar seu amor e pediu Daniela em casamento. A alegria do momento foi reforçada quando Jarbas e Consuelo, com orgulho e emoção, concederam a mão da filha ao rapaz. No entanto, Consuelo fez questão de deixar claro que não compareceria à cerimônia caso Aldeide estivesse presente, estabelecendo uma tensão adicional no evento que se aproximava. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Afonso, preocupado com os rumores que circulavam, decidiu alertar Odete sobre a iminência de um escândalo envolvendo a TCA e seu próprio nome. Um amigo jornalista havia informado detalhes comprometedores que poderiam manchar sua imagem e a da empresa. Odete, sempre rápida em reagir, ordenou a Mário Sérgio que conseguisse provas que incriminassem Marco Aurélio, apontando-o como responsável pelas difamações que ela vinha sofrendo. O clima de intriga e suspeitas aumentava, deixando todos em alerta. Enquanto isso, Vilma procurou Ivan em sua agência de turismo, oferecendo apoio para alavancar os negócios. Sua proposta, carregada de intenções tanto profissionais quanto pessoais,
trouxe uma nova esperança e oportunidades inesperadas para o rapaz. Ao mesmo tempo, Fátima negociava sua própria agenda de interesses. Prometeu ajudar Olavo a conquistar Celina, mas apenas em troca de favores que poderiam beneficiá-la futuramente. Entre alianças e manipulações, o destino dos personagens se entrelaçava em uma teia de paixões, interesses e segredos. Cada ação, cada promessa e cada conselho se tornava uma peça fundamental no quebra-cabeça que definiria quem sairia vitorioso e quem seria pego pelas consequências de suas escolhas. Enquanto amores se declaravam e intrigas se formavam, todos percebiam que, em breve, nada mais seria como antes. Os próximos capítulos prometem incendiar a TCA e abalar de vez a já conturbada relação entre Odete Reutemann e Marco Aurélio. O responsável por provocar o caos será Mário Sérgio, que com sua frieza calculista decidirá usar a intriga como arma. Ele será o fio condutor de uma reviravolta que colocará a poderosa empresária contra seu aliado de longa data, enquanto observa, de camarote, o circo pegar fogo. Tudo começará quando Mário Sérgio passar a instigar Freitas, o funcionário leal, mas facilmente manipulável, a desconfiar das intenções de Marco Aurélio. Com palavras afiadas e uma retórica envolvente, ele fará o colega acreditar que o empresário é o verdadeiro responsável por todos os boatos e manobras que rondam a TCA. Se eu fosse você, abriria os olhos. Ele não é tão confiável quanto parece, dirá Mário Sérgio, semeando a dúvida no coração de Freitas. Envolvido pela lábia, Freitas cairá na armadilha. Aos poucos começará a vigiar a mesa de Marco Aurélio e a registrar documentos confidenciais, acreditando estar fazendo justiça. Quando reúne material suficiente, decide entregar tudo a Odete, convencido de que está protegendo a empresa. A vilã, ao receber as provas, não esconde a satisfação. Para garantir o silêncio de Freitas e recompensá-lo pela coragem, entrega-lhe uma generosa quantia em dinheiro. Com o valor, o funcionário realiza o grande sonho de sua vida. Compra uma casa para a mãe, acreditando ter garantido não apenas segurança para ela, mas também reconhecimento para si mesmo. Contudo, a aliança que parecia sólida começa a ruir. Em cenas seguintes, Mário Sérgio percebe o nervosismo de Freitas, principalmente após Marco Aurélio viajar em lua de mel com Leila. O funcionário, que agora guarda um segredo explosivo, não consegue esconder o medo de ser descoberto. Esse comportamento chama a atenção de Mário Sérgio, que, esperto, começa a investigar o que realmente aconteceu nos bastidores da TCA. É então que um novo acontecimento joga gasolina no fogo. Marco Aurélio sofre um atentado durante a viagem. Homens misteriosos o encurralam, mas ele consegue escapar da morte por um triz. Ferido no orgulho e tomado pela fúria, o empresário chega à conclusão de que Odete está por trás da tentativa de assassinato. Sem provas, mas com a convicção de quem já conhece os métodos da bilionária, Marco jura vingança. Ela não vai descansar até me destruir, mas eu vou acabar com ela primeiro, promete. Mário Sérgio, desconfiado, não demora a juntar as peças. Em determinado momento, flagra uma conversa comprometedora entre Odete e Freitas. A vilã exige que o funcionário mantenha sigilo absoluto sobre sua participação nos ataques e cobra ainda mais lealdade. Freitas, acuado, garante que jamais a trairia, mas o pavor transparece em sua voz. O que nenhum dos dois imagina é que Mário Sérgio está escondido, gravando cada palavra em seu celular. Com a prova em mãos, ele encontra a oportunidade perfeita para manipular novamente o jogo. Ao se aproximar de Marco Aurélio, decide revelar o segredo no momento certo. Entrega ao empresário a gravação e, para garantir ainda mais sua posição, joga Freitas na fogueira. Ele mentiu para todos. Disse que comprou a casa da mãe com um empréstimo do RH, mas a verdade é que recebeu o dinheiro da própria Odete. Está mais sujo do que imagina. Dispara, entregando a cabeça do colega. A revelação cairá como uma bomba na TCA. Marco Aurélio, furioso, se sentirá traído não apenas por Odete, mas também pelo funcionário em quem havia depositado confiança. Freitas, por sua vez, verá todo o castelo que construiu desmoronar em questão de segundos. E Mário Sérgio, frio e calculista, assistirá à destruição dos dois lados, ciente de que cada passo dessa tragédia foi guiado por suas próprias mãos. Com intrigas, mentiras e traições, a guerra pelo poder dentro da TCA se tornará ainda mais implacável. O que parecia apenas um jogo de manipulação acabará se transformando em uma disputa sangrenta, onde ninguém estará verdadeiramente seguro.
Nos próximos capítulos de Vale Tudo, o destino dos personagens de Vale Tudo se cruzará de forma intensa e cada passo dado trará novas consequências. César, cada vez mais firme em sua postura, decidirá colocar um ponto final na ilusão que Maria de Fátima insiste em alimentar. Sem paciência para jogos emocionais, ele dirá de maneira direta que ela precisa seguir com a própria vida. Para ele, o romance entre os dois já não faz sentido e não existe futuro algum. Fátima, ferida em seu orgulho, tentará disfarçar o impacto das palavras, mas ficará profundamente abalada, sentindo o peso de mais uma rejeição que ameaça sua escalada social. Enquanto isso, Ivan e Raquel mergulharão nos preparativos para a inauguração da agência de turismo. Ambos estarão animados com a perspectiva de finalmente verem o sonho sair do papel depois de tanto esforço e persistência. Raquel, determinada, cuidará de cada detalhe da inauguração, mostrando sua garra e confiança no novo projeto. Ivan, por sua vez, encontrará na parceria com ela uma chance de recomeçar, acreditando que a empresa poderá ser não apenas uma oportunidade de trabalho, mas também de reconstrução pessoal. No entanto, o clima de esperança não será compartilhado por todos. Freitas procurará Marco Aurélio às pressas, trazendo uma notícia capaz de estremecer o império da Essenza. Ele contará que um contato de confiança revelou: a Polícia Federal está prestes a realizar uma batida na empresa. Marco Aurélio ficará atônito, mas não deixará transparecer o desespero. Frio e calculista, ele correrá para alertar Leila de que foram denunciados e que o cerco pode estar prestes a se fechar. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Sem perder tempo, Marco Aurélio reunirá todas as provas que poderiam incriminá-lo. Documentos, registros e contratos serão cuidadosamente manipulados numa tentativa desesperada de burlar as autoridades. Ele sabe que, se a PF encontrar o que procura, sua carreira, fortuna e liberdade estarão em risco. O empresário, no entanto, não pretende cair sem lutar e já começa a arquitetar formas de transformar a situação a seu favor. Enquanto o clima de tensão aumenta na Essenza, Heleninha dará um passo importante em sua vida pessoal. Recuperada de momentos difíceis, ela convidará Tiago para expor suas animações na galeria, demonstrando confiança em seu talento e incentivando-o a mostrar sua arte ao mundo. A iniciativa marcará uma nova fase para os dois, fortalecendo a cumplicidade que vem crescendo a cada encontro. Ainda assim, Marco Aurélio não terá descanso. Desconfiado da origem da denúncia, ele chamará Mário Sérgio e ordenará que descubra se foi Odete quem entregou a clínica às autoridades. A sombra da poderosa empresária rondará seus pensamentos, e a possibilidade de ter sido traído por ela deixará Marco Aurélio ainda mais paranoico. Entre despedidas, sonhos e conspirações, cada personagem se verá diante de escolhas cruciais, em um jogo em que a verdade e a mentira caminham lado a lado, e em que qualquer movimento em falso pode custar tudo. O casamento de Odete e César, que já carregava o peso da polêmica pela união improvável entre a empresária poderosa e o pilantra notório, se transformará em um verdadeiro campo de batalha social. O luxo da festa, cuidadosamente planejado para impressionar, será abruptamente ofuscado por uma notícia devastadora que estourará bem no meio da cerimônia. Entre taças de champanhe e músicas sofisticadas, os convidados começarão a receber notificações em seus celulares. Em instantes, o burburinho tomará conta do salão. O assunto? Uma matéria bombástica que acusa César de envolvimento em um roubo milionário. O choque será imediato. Olhares desconfiados começarão a se cruzar. Risadinhas maldosas ecoarão pelos cantos. E, de repente, o casamento, que deveria ser um símbolo de poder e status, se tornará sinônimo de escândalo. Renato, sem papas na língua, será um dos primeiros a comentar em voz alta, atraindo a atenção de quem está por perto. Olha, eu conheço o César há anos. Sempre foi do tipo que quer se dar bem em tudo, custe o que custar. Mas roubar um quadro? Isso já é outro patamar. Ele realmente passou dos limites, dirá, balançando a cabeça em tom de reprovação. Heleninha, ainda mais impressionada com a ousadia do crime, confirmará os detalhes diante dos demais convidados, adicionando combustível ao fogo que já se espalhava. Eu lembro perfeitamente desse caso. Os ladrões fingiram ser da empresa de transporte de obras de arte, chegaram com uniformes e até crachás falsos. Foi tudo muito convincente.
A polícia chegou a perseguir um deles, mas nunca conseguiu prender. Ou seja, se César está mesmo envolvido nisso, não é apenas um boato qualquer. Sua fala cairá como uma sentença, aumentando a vergonha de César e aprofundando o desconforto no ambiente. O noivo, completamente sem chão, sentirá o peso da humilhação pública. Incapaz de sustentar os olhares acusadores que se voltavam contra ele, decidirá fugir dali. Seu instinto será abandonar a própria festa de casamento, como se o escândalo pudesse ser esquecido se ele desaparecesse. Mas, antes que conseguisse, Odete intervirá de maneira firme e calculada. Com sua habitual frieza, a empresária tomará a frente, interrompendo os cochichos com uma fala dura. Acabei de tomar conhecimento dessa matéria mentirosa sobre o meu marido. Infelizmente, vivemos em tempos em que a internet se tornou um instrumento para covardes espalharem calúnias. Disparará, com a postura ereta e a voz cheia de autoridade. A sala inteira silenciará por alguns segundos, todos atentos à reação da anfitriã. Odete, então, seguirá com sua desculpa ensaiada, tentando apagar o incêndio. Já entrei em contato com minha equipe de advogados. As medidas legais estão em andamento, e a matéria já está sendo derrubada. Portanto, peço a todos um pouco de bom senso. Vamos guardar os celulares e aproveitar esta noite que foi preparada para celebrar o amor. O tom de sua voz será imperativo, e muitos convidados, constrangidos, obedecerão. Mas o estrago já estará feito. A dúvida permanecerá no ar, corroendo a imagem de César e deixando a festa marcada pelo escândalo. No dia seguinte, as repercussões do episódio continuarão a se espalhar. Marco Aurélio, sempre atento às oportunidades de enfraquecer Odete, lerá a matéria com um sorriso cínico nos lábios. Ao lado de Leila, comentará com satisfação: o conselho da TCA não terá outra saída a não ser afastar Odete da presidência. Essa história abala a credibilidade dela diretamente. E o que é ruim para Odete é ótimo para mim. Ele, então, erguerá uma taça em brinde à queda iminente da sogra, celebrando sua própria esperteza. Enquanto isso, em outro canto da cidade, a notícia chegará até Ana Clara, que não perderá a chance de ironizar a rival. Cuidando de Leonardo, oferecendo-lhe um copo de água, a jovem fará uma provocação afiada. Então quer dizer que a sua mãe se enrabichou com um golpista? Deve ser porque ele tem uma boa pegada, não é? O comentário sarcástico deixará Leonardo sem reação, dividido entre a raiva de ouvir sua mãe ser humilhada e o constrangimento de não poder rebater diante de sua própria fragilidade. De volta à mansão de Odete, César tentará justificar-se em particular, alegando que tudo não passava de uma armação contra ele. Mas no fundo, até a vilã começará a perceber que, ao unir seu nome ao dele, estava arriscando muito mais do que imaginava. Seu império, sua autoridade e sua reputação estavam agora diretamente ligados a um homem cuja fama de trambiqueiro não podia mais ser escondida. Apesar do discurso altivo diante dos convidados, Odete passará a noite em claro, em reuniões com advogados e assessores de imagem. Ela sabe que cada palavra dita precisa ser milimetricamente calculada, pois a imprensa e seus inimigos não perdoariam qualquer deslize. Para ela, o jogo nunca foi apenas sobre sentimentos, mas sobre poder. E nesse jogo, ela jamais aceitaria ser derrotada. Ainda assim, os rumores não deixarão de crescer. O escândalo não apenas marcará o casamento, como também abrirá brechas para que rivais ataquem sua credibilidade. Amigos e aliados começarão a questionar em silêncio. Será que a mulher mais poderosa da TCA foi realmente enganada por amor? Ou, pior, estaria cúmplice de um criminoso? A dúvida, mais do que a acusação, será a arma mais perigosa contra ela. O que deveria ser o auge de sua vitória social e pessoal acabará se tornando o início de uma nova guerra. Entre aparências destruídas, comentários maldosos e interesses políticos, Odete perceberá que não apenas sua imagem está em jogo, mas todo o seu império. E, se depender dela, não haverá piedade com quem ousar se aproveitar desse momento de fraqueza. A festa terminará, mas as consequências do escândalo apenas começarão a ecoar. Para César, a vergonha pública será irreparável. Para Odete, um novo campo de batalha se abrirá. E para seus inimigos, será a chance perfeita de tentar derrubar a mulher que sempre se julgou intocável. Marco Aurélio, cansado de viver à sombra de Odete, finalmente decide enfrentá-la. Em uma reunião tensa, o empresário exige uma participação maior nos lucros da TCA, deixando clara sua insatisfação em continuar sendo tratado como mero coadjuvante
dentro do império que ajudou a sustentar. Odete, como sempre implacável, reage com frieza e ironia, lembrando-o de que só ocupa aquela posição porque ela permitiu. O embate entre mãe e filho se torna cada vez mais explosivo, revelando o quanto a relação entre os dois está corroída por ambição e rancor. Enquanto isso, em outro cenário, Olavo e Celina se entregam à paixão. O encontro dos dois, mantido em segredo por tanto tempo, finalmente se consuma. Porém, o que deveria ser apenas um momento íntimo acaba rendendo consequências inesperadas. Eugênio, sempre atento, descobre a aproximação dos dois e fica chocado. A revelação ameaça não apenas o casamento de Celina, mas também a reputação de Olavo, já que qualquer escândalo pode comprometer sua posição nos negócios. Do outro lado, Odete vê sua própria imagem ameaçada. Uma matéria publicada na imprensa expõe todos os homens com quem a poderosa empresária já se envolveu, colocando em dúvida sua credibilidade e levantando questionamentos sobre sua postura à frente da TCA. Pela primeira vez em muito tempo, ela demonstra preocupação real, temendo o impacto da notícia sobre o conselho da empresa. Se os diretores desconfiarem de sua conduta pessoal, podem usar isso como justificativa para desestabilizar seu poder. Marina, sempre calculista e disposta a lucrar com os segredos alheios, decide aproveitar a oportunidade. Ela vende informações valiosas para Maria de Fátima, revelando detalhes comprometedores sobre a mansão e, principalmente, sobre o caso de Olavo com Celina. Fátima, que nunca perde a chance de usar a desgraça dos outros em benefício próprio, recebe a notícia como uma arma perfeita para seus planos. A ambição da jovem se torna ainda mais evidente. E Marina, movida por interesses financeiros, não hesita em alimentar esse jogo perigoso. Ao mesmo tempo, Mário Sérgio surge como a voz da razão e intriga. Ele revela a Odete que a matéria difamatória sobre seus relacionamentos não surgiu por acaso. Foi plantada por alguém de dentro da própria diretoria da TCA. A informação acende o alerta da empresária, que começa a enxergar inimigos muito mais próximos do que imaginava. Determinada a descobrir quem ousou desafiar sua autoridade, Odete planeja contra-atacar, sem medir consequências. Já Maria de Fátima, mesmo munida de novas informações, mostra outra face de sua personalidade. Ela se humilha diante de César, tentando arrancar dele atenção e afeto. O gesto revela sua fragilidade por trás da ambição desmedida, mostrando que por trás da máscara de mulher calculista, ainda existe alguém disposto a se rebaixar em nome de uma paixão destrutiva. Entre confrontos familiares, segredos expostos e alianças traiçoeiras, o clima se intensifica. Cada personagem, movido por orgulho, desejo ou vingança, dá mais um passo em direção a um jogo de poder que ameaça explodir a qualquer momento. A vida de Consuelo dará uma guinada inesperada, transformando-a em uma das figuras mais comentadas dentro da TCA e também em sua vida pessoal. Acostumada a viver à sombra das armações de Odete Reutemann, a secretária verá seu destino mudar, quando a poderosa empresária, em um gesto surpreendente, decidir promovê-la ao cargo de assessora da presidência. A notícia cairá como uma bomba não apenas para Consuelo, que jamais imaginou ocupar uma posição de tamanha relevância, mas também para todos os funcionários da companhia, que ficarão atônitos com a confiança depositada nela. Odete, sempre calculista, enxergará em Consuelo uma peça rara, alguém que nunca se envolveu diretamente nos jogos sujos da empresa e, justamente por isso, poderia servir como um elo de credibilidade diante do conselho. Para a megera, era estratégico ter uma funcionária leal, correta e sem manchas no currículo, algo que poucos poderiam oferecer. Essa decisão mostrará o quanto Odete sabe manipular até mesmo a imagem da TCA, utilizando pessoas aparentemente discretas como escudo para manter sua autoridade. Consuelo, por sua vez, ficará dividida entre a honra e o medo. A promoção representará reconhecimento por anos de dedicação, mas também a colocará no centro de disputas perigosas. Afinal, ocupar um cargo ao lado de Odete significava lidar com intrigas, chantagens e olhares de desconfiança de todos os lados. E essa desconfiança se tornará visível logo nos primeiros dias. O primeiro a reagir com hostilidade será Freitas. O executivo, que recentemente havia feito delação premiada contra Marco Aurélio, acreditava que, após seu gesto de coragem, seria recompensado com um espaço maior dentro da empresa. Ao ver Consuelo conquistar o que ele julgava merecer, Freitas será tomado pela inveja e passará a sabotar, de forma sutil, cada iniciativa da nova assessora.
Não bastasse isso, Mário Sérgio também enxergará na ascensão de Consuelo um risco para suas próprias ambições. Sonhando em ganhar cada vez mais espaço na TCA, ele verá a colega como um obstáculo inesperado. O executivo, vaidoso e ambicioso, começará a tramitar contra ela nos bastidores, plantando dúvidas sobre sua competência e tentando convencer outros diretores de que Odete havia cometido um erro grave ao confiar tanto em alguém sem experiência. No entanto, Consuelo surpreenderá. Em vez de recuar, ela mostrará uma firmeza inédita, conquistando o respeito de aliados improváveis e provando que, além de competência, tinha coragem de enfrentar pressões internas. Essa transformação será um marco em sua trajetória. A secretária discreta, muitas vezes invisível nos corredores, passará a ser vista como uma mulher de fibra, capaz de se impor até mesmo diante dos mais poderosos. Mas os desafios não se limitarão à TCA. Na vida pessoal, Consuelo também viverá momentos de intenso conflito. Ela descobrirá, de forma inesperada, que seu filho André estava envolvido em um romance com Aldeide, sua grande amiga e figura materna para o rapaz. A revelação cairá como um choque, deixando-a com a sensação de traição dupla, pelo filho que manteve o segredo e pela amiga, que sempre esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis. Num primeiro instante, Consuelo rejeitará completamente a relação, tomada pelo ressentimento e pelo medo do julgamento alheio. Sua reação será dura, criando um abismo entre ela e André, que se sentirá injustiçado. Já Aldeide, magoada, tentará explicar seus sentimentos, mas enfrentará a resistência da amiga. A tensão familiar crescerá a tal ponto que Consuelo terá que escolher entre manter a mágoa ou se abrir para o amor genuíno que via diante de si. Com o passar do tempo, no entanto, o coração da nova assessora começará a amolecer. Ao perceber a felicidade de André e a sinceridade de Aldeide, Consuelo decidirá acolher o casal, demonstrando uma maturidade rara e um crescimento pessoal profundo. Esse gesto mostrará que, além de se fortalecer no campo profissional, ela também seria capaz de evoluir em sua vida íntima, aceitando aquilo que inicialmente lhe parecia insuportável. Dessa forma, Consuelo se tornará uma personagem de destaque em Vale Tudo. De coadjuvante discreta, ela ascenderá a um papel central, mostrando que o poder pode surgir dos lugares mais improváveis e que até mesmo os mais invisíveis podem surpreender quando a vida lhes oferece uma chance de brilhar. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, a tensão volta a crescer quando Solange é surpreendida pela insistência de Maria de Fátima e Mário Sérgio em conversar tanto com ela quanto com Afonso. A jovem, firme em sua postura, deixa claro que não está disposta a ceder espaço para as intrigas armadas pelo casal. O clima fica carregado, e a cada nova tentativa dos dois, Solange reage com indignação, determinada a proteger a integridade de sua família. Enquanto isso, Aldeide se mostra apreensiva ao pensar na reação de Consuelo ao descobrir que André decidiu ir morar com ela. O coração de mãe bate mais forte diante do medo de ver a amiga contrariada. Mas, ao mesmo tempo, Aldeide não pode ignorar a felicidade que sente em poder ter o filho por perto, mesmo que isso acarrete novos conflitos. Em outra frente, Raquel se anima ao aceitar o convite de Renato e Solange para publicar uma reportagem especial sobre o restaurante Paladar na revista Tomorrow. A oportunidade surge como uma vitrine importante, capaz de alavancar ainda mais a visibilidade do empreendimento. E, ao mesmo tempo, agora antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Aproximar Raquel de novos aliados. Bruno, sempre solidário, também entra em cena ao ajudar Ivan a gravar o vídeo de divulgação da agência. O momento traz esperança ao ex-executivo, que enxerga ali a chance de reconstruir seu caminho com dignidade. Marieta, por sua vez, não perde tempo em incentivar Poliana a participar da matéria ao lado de Raquel, fortalecendo a imagem das duas como uma parceria de sucesso. O apoio incondicional se transforma em cumplicidade, e juntas elas decidem assumir de vez o namoro, dando um passo importante em suas vidas pessoais. Do outro lado da cidade, Odete continua mostrando sua frieza calculista. A poderosa orienta Celina em cada detalhe dos preparativos para o casamento, exigindo que tudo saia perfeito e digno de sua grandiosidade. Entretanto, em meio à organização, outro enredo paralelo ganha força. Renato fotografa Heleninha, e o ensaio revela mais do que simples imagens.
Entre sorrisos e olhares demorados, um clima de aproximação começa a se formar entre os dois, abrindo espaço para sentimentos que nenhum dos dois esperava. Enquanto isso, Maria de Fátima e Mário Sérgio não descansam em seus planos ardilosos. Dispostos a sabotar a união de Odete e César, os dois arquitetam um golpe baixo: espalhar pela internet a notícia de que a empresária estaria se casando com o mesmo homem acusado de roubar o quadro de Heleninha. A notícia se espalha rapidamente, causando escândalo e colocando em xeque a credibilidade de Odete. Diante da situação, César, incomodado com a exposição e cada vez mais sufocado pela pressão, toma uma decisão drástica: foge da festa ao lado de Olavo. O ato inesperado deixa todos atônitos e abre caminho para uma sucessão de desdobramentos que prometem abalar ainda mais os destinos de cada personagem. O casamento de Odete e César prometia ser um dos eventos mais comentados da alta sociedade, mas o que deveria ser um espetáculo de poder e sofisticação se transformaria em um verdadeiro terremoto, não apenas no seio da família, mas também no mundo dos negócios. A união inesperada entre a empresária mais temida do país e um homem de reputação duvidosa não passaria despercebida. Pelo contrário, geraria repercussões devastadoras, capazes de abalar a imagem sólida da TCA e colocar em risco o império que Odete ergueu com punho de ferro. A noite começa em clima de luxo. O salão transborda de cristais, flores importadas e convidados ilustres. O champanhe circula sem parar, os brindes se sucedem, e os sorrisos, muitos deles falsos, tentam sustentar a imagem de uma celebração impecável. Mas, por trás da música elegante e da atmosfera glamourosa, paira uma tensão quase palpável. Todos sabem que o casamento de Odete Reutemann não é um conto de fadas, mas um movimento estratégico. Ainda assim, ninguém poderia prever a bomba que estava prestes a explodir. Movida por rancor e desejo de vingança, Maria de Fátima decide que aquele seria o momento perfeito para destruir o ex-amante e, de quebra, manchar a imagem da sogra que tanto despreza. Com frieza calculada, prepara uma armadilha certeira. Divulga na internet a notícia de que Odete se casou com o homem responsável pelo roubo do quadro de Heleninha. O texto, recheado de insinuações e provas duvidosas, se espalha em questão de minutos, viralizando nas redes sociais e alcançando até mesmo jornalistas presentes na festa. O impacto é imediato. Murmúrios se multiplicam entre os convidados, olhares desconfiados se cruzam, celulares apitam sem parar. A notícia cai como uma bomba no meio da celebração, transformando o ambiente festivo em um campo minado. O nome de César é cuspido em cochichos e a alta sociedade reage com indignação. Para muitos, é inadmissível que Odete tenha oficializado sua união com um homem que carrega nas costas a acusação de um crime tão vergonhoso. César, tomado pela vergonha, sente o chão desaparecer sob seus pés. O sorriso ensaiado se desfaz e a vontade de fugir toma conta dele. Humilhado diante de todos, cogita abandonar a festa às pressas, mas encontra em Odete um obstáculo intransponível. A empresária, acostumada a enfrentar crises com a cabeça erguida, não permite que o marido desmorone. Com a firmeza que lhe é característica, ela se dirige ao público e, em tom cortante, afirma que tudo não passa de uma mentira criada por invejosos para manchar sua felicidade. Sua postura momentaneamente silencia a plateia, mas não é suficiente para dissipar a sombra da dúvida. Quando os dois finalmente ficam a sós, a máscara de Odete cai. Distante dos olhares curiosos, a empresária confronta César com uma fúria contida. Ela exige a verdade, sem rodeios, e o encurrala contra a parede. César, tremendo entre o medo e o orgulho ferido, acaba cedendo. Confessa que realmente teve envolvimento no roubo do quadro. Porém, numa tentativa desesperada de salvar a própria pele, joga parte da responsabilidade em Maria de Fátima, alegando que foi ela quem idealizou o crime. A revelação, embora esperada, deixa Odete em estado de choque silencioso. Mais do que a traição, o que a corrói é a sensação de que sua autoridade, até então absoluta, começa a escapar por entre os dedos. O escândalo, no entanto, não se limita ao vexame social. Nos bastidores, suas consequências já se desenham com contornos ainda mais graves. Marco Aurélio, pragmático, confidencia a Leila que o Conselho da TCA discute seriamente o afastamento de Odete da presidência. A associação da empresa com um caso de roubo ameaça derrubar a credibilidade da companhia no mercado internacional. Leila, atônita, percebe que, pela primeira vez, Odete corre o risco de perder aquilo que mais valoriza: o poder absoluto.
Paralelamente, Afonso relata a Solange que as ações da TCA começaram a despencar logo após a divulgação da notícia. Investidores retiram seus aportes, acionistas exigem explicações, e o mercado reage com a frieza de quem não perdoa.